Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui nesse canal. E eu queria hoje falar com vocês principalmente sobre um salmo que eu tô lendo, que assim, na verdade eu li ontem, só que eu senti que eu devia compartilhar isso, que eu recebi essa revelação enquanto eu tava lendo ele ontem. E assim, Deus falou muito comigo através desse salmo. E eu espero que fale ao coração de vocês também. É o Salmo 130. E eu vou ler ele aqui até o verso 5, porque é basicamente nele que a gente vai meditar sobre. Mas ele todo é lindo, né? Ele é curtinho, mas enfim, ele é, como todos os salmos, na verdade, são lindos, são muito profundos. E eu aconselho vocês a lerem ele depois, inclusive. Diz assim: das profundezas do desespero, Senhor, clamo a Ti. Escuta a minha voz, ó Senhor, dá ouvidos à minha oração. Senhor, se mantivesses um registro de todos os nossos pecados, quem, ó Senhor, sobreviveria? Tu, porém, ofereces perdão para que aprendamos a Te temer. Espero no Senhor, sim, espero nele. Em Sua palavra depositei minha esperança. Então, assim, eu olho para esse salmo e tudo que eu consigo pensar é: o Senhor, Ele é bom. Ele é bom, Ele é misericordioso. E como a gente pode ver aqui no verso 4, no verso 3 e 4, Senhor, se mantivesses um registro de nossos pecados, quem, ó Senhor, sobreviveria? Realmente, né, se o Senhor nos cobrasse exatamente por cada pecado que a gente cometeu, se o Senhor, Ele mantivesse um registro literal, assim, de todas as coisas ruins que a gente fez e a gente não tivesse a opção de receber, se a gente não tivesse o perdão de Cristo, se a gente não recebesse essa graça, esse perdão, como nós sobreviveríamos? Nós simplesmente não sobreviveríamos, nós seríamos consumidos pela graça, pela ira do Senhor, mas pela graça dele, nós conseguimos verdadeiramente ser perdoados e a gente não precisa mais se prender a todas as coisas horríveis que a gente já fez. E eu acho muito lindo quando ele diz: tu, porém, ofereces perdão para que aprendamos a te temer. Ou seja, o Senhor, ele oferece perdão a nós para que a gente aprenda a temer ele, porque ele é de fato digno de todo o nosso temor, de toda a nossa devoção. E quando ele não nos castiga por tudo aquilo que a gente faz, não é porque ele não se importa com aquilo que a gente faz e deixa a gente fazer o que a gente quiser. Não é isso. Não é que a gente sempre vai poder ir, fazer o que a gente quiser, depois voltar e ficar nessa, sabe? De, ai não, o Senhor me perdoa e tal, porque isso nós já sabemos que a graça não cobre. Esses pecados que a gente faz tendo consciência plena de que o Senhor não se orgulha daquilo, se a gente fica fazendo isso só achando que, porque eu tenho perdão de Jesus, isso já a graça não vai cobrir. O sacrifício de Cristo não cobre esse tipo de pecado, mas aqueles pecados que a gente comete por fraqueza, às vezes a gente, né, se dispersou de alguma forma. Enfim, a gente sabe quando a gente peca com consciência e quando a gente peca sem consciência, né? A grande questão é que o Senhor, ele nos oferece o perdão. Ele simplesmente nos perdoa. E isso nos ajuda a, de fato, temer a Ele. Não ter medo dele, mas temer a Ele. E por quê? Porque, poxa, o Senhor, Ele me perdoa, Ele me ama, Ele me acolhe quando eu me sinto um lixo, quando eu me sinto um nada, por todas as coisas ruins que eu tô fazendo. Ele vai lá e Ele me acolhe. Por quê? Porque Ele me ama. E Ele deseja verdadeiramente me salvar de mim mesma, dos meus pecados, das coisas que eu faço. E é realmente muito lindo ver como que Ele nos ajuda a amar a Ele mais com esse perdão que Ele nos oferece, sabe? A gente vai recebendo uma revelação de quem Ele é, tudo que Ele faz por nós,
sabe? Todas as vezes que Ele nos acolhe depois da gente ter pecado e Ele nos perdoa e nos dá uma nova chance. Todas essas novas chances que Ele nos dá nos fazem amar mais a Ele e, consequentemente, temer Ele mais. E eu acho isso muito lindo, sabe? Porque o salmista, ele começa clamando ao Senhor. Das profundezas do desespero, ó Senhor, clamo a Ti. Escuta a minha voz, dá ouvidos à minha oração. Basicamente é isso que ele fala aqui, né? E depois que ele, né, clama ao Senhor, desesperado, angustiado, ele já se lembra da bondade do Senhor. Ele fala, ele clama ao Senhor por ajuda, e logo após isso, o Senhor, com certeza foi o Senhor que lembrou ele: mas e todos os pecados que você já cometeu? E eu já te perdoei, e eu demonstrei o meu amor por você. Então, é realmente muito lindo como o Senhor, Ele sempre nos lembra de todas as vezes que Ele nos resgatou, de todas as vezes que Ele nos livrou dos nossos próprios pecados, né? E às vezes a gente tá angustiado e só de receber essa certeza de que Ele perdoou tudo que a gente fez de errado, isso já acalma o nosso coração e com certeza já acalmou o coração do salmista aqui. E agora, indo pro verso 5. Espero no Senhor, sim, espero nele. Em sua palavra depositei minha esperança. E aqui tá a reflexão principal que eu queria trazer pra gente. No que a gente tem depositado a nossa esperança? Às vezes a gente deposita a nossa esperança em tanta coisa. Às vezes é um relacionamento, às vezes é um trabalho, às vezes é uma amizade, às vezes é enfim, qualquer coisa, né? Às vezes é um bem material e a gente fica ali vivendo por aquilo. A gente fica como se toda a nossa vida fosse em função daquilo ali. Só que aqui a gente é levado a deixar que o Senhor seja a fonte de toda a nossa esperança. Então, ao invés de a gente colocar nossa esperança, nosso maior desejo, enfim, ao invés de a gente fazer a nossa vida em função das coisas aqui desse mundo que eventualmente vão passar e a gente vai deixar elas, a gente deve colocar nossa esperança no Senhor, na vinda dele, na redenção que ele nos dá. É nisso que a gente tem que depositar nossa esperança. Porque eu vou te falar, todas as coisas nesse mundo, elas são muito instáveis. No momento que você tem elas, amanhã você já pode não ter. Nada impede, né? Você pode ter muito dinheiro hoje, amanhã você pode não ter. Você tem o seu trabalho hoje, amanhã você pode não ter. Seu relacionamento, suas amizades, tudo, você tem o risco de perder aquilo. Mas sabe o que a gente não tem risco de perder? A nossa redenção. Todos os dias se lembre que você pode ter todas as incertezas dessa vida, mas a redenção continua sendo uma certeza. A redenção continua sendo a coisa mais certa que você tem na sua vida de que vai acontecer. Já aconteceu, na verdade, nós já somos redimidos e em breve o nosso Redentor virá nos buscar. Então o que a gente tem que, de fato, entender? Não dá para você ficar fazendo com que o principal motivo da sua vida sejam as coisas dessa terra, porque elas vão passar eventualmente. Se você se apegar àquilo, você vai cair junto com aquilo quando aquilo cair, né? Nós sabemos muito bem a diferença da pessoa que constrói sua casa sobre a areia e aquela pessoa que constrói sobre a rocha, né? Então, assim, já dá pra gente ter uma noção de que aquelas pessoas que constroem a casa sobre a rocha, elas têm uma estabilidade muito maior do que aquelas que constroem sobre a areia. Então, Cristo, quando Ele nos chama a esperar nele e somente nele, é porque Ele sabe que a gente não vai se decepcionar de forma alguma. Ele é a rocha. Ele não vai ser abalado. Todas as coisas desse mundo podem ser abaladas, mas Ele jamais será abalado. A palavra dele jamais será abalada.
Então, que a gente possa verdadeiramente depositar nossa esperança no Senhor, porque Ele é eterno, Ele é poderoso e Ele não muda. Tudo nesse mundo pode mudar. Você pode perder suas coisas, você pode perder seus amigos, enfim, até mesmo sua família, mas o Senhor, Ele é eterno, Ele é imutável e Ele é tudo que a gente sempre precisa nessa vida. E é isso, gente, essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês. Eu espero que o Senhor tenha falado ao coração de vocês. E, enfim, é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.